Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar e nos proteger de todo mal. Amém. Que o Senhor Jesus perdoe todos os nossos pecados, abençoe todos os nossos familiares e amigos, livrando nós todos do mal e dessa pandemia, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Salmos, capítulo 78, do versículo 2 ao versículo 72. A providência divina na história do seu povo. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos se aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e por sua vez os referisse aos seus descendentes, para que pusesses em Deus a sua confiança, e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar nas suas leis, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fez seguir. Aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia com uma nuvem, e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas, e lhe deu a beber abundantemente como de abismo. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode, acaso, Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas, e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhe deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhe ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne, como poeira, e voláteis como areia dos mares. Fez cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejava. Porém, não reprimiram o apetite.
tinha ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo, disse: continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscava. Arrependidos, procurava a Deus. Lembrava-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeava, porém, de boca, e com a língua lhe mentia, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói antes. Muitas vezes desvia a sua ira, e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta? Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele, os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebesse. Enviou contra eles exames de moscas que os devorasse, e rãs que os destruísse. Entregou as larvas à sua colheita, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Como chuva de pedra lhe destruiu as vinhas e os seus sicômoros, como geada entregou a saraiva o gado deles, e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra ele o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos, portadores de males. Deu livre cursos à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu. Os seus inimigos levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança. E nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram, ó Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois os provocaram com os seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Silo, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada, e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários, e lhe comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, a morte de Sião, que ele amava.
e construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra, que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redes das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança, e ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.